Olá, eu sou o Carlos Martins, gestor de fundos imobiliários de equity da Kinea, e hoje estamos recebendo aqui o professor Baroni e a gente vai inverter um pouquinho os papéis aqui. Eu estou sempre na berlinda aqui das perguntas dele, hoje é a minha vez de perguntar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e o momento que tem acontecido. Olá, estamos aqui com o professor Baroni, visitando a Kinea. E hoje a gente está invertendo aqui os papéis, vou fazer umas perguntas sobre o mercado imobiliário. Baroni, obrigado por ter vindo. Obrigado, agora é a revanche, né? Exatamente, assim, hoje é meu dia de fazer perguntas e acho que o ponto hoje grande aqui é a gente está vivendo um mundo com mais altas inflação, taxas de juros mais altas e a gente começa a sentir um incômodo grande do investidor do tijolo querendo migrar para os fundos de CRI ou migrando até para renda fixa. Como é que você vê isso? Você que fala bastante com os investidores na ponta, como é que está a cabeça do investidor em relação a essas variáveis que afetam a indústria? Assim? Acho que assim, o primeiro ponto é a gente consegue entender esse movimento, embora a gente não concorde, mas a gente consegue entender o movimento, que é justamente o investidor buscando algum tipo de manutenção de rendimentos, né? Mas por outro lado, ele esquece de que um investimento no longo prazo ele deve ser avaliado sobre o ângulo da proteção do patrimônio e da geração de renda. E quando você fala de fundo de tijolo, embora aquele rendimento mensal pareça menor, ele tem uma proteção patrimonial histórica maior. E num momento como esse de juros altos, inflação para cima, a proteção do patrimônio no ativo real é muito importante. Então a dica que eu dou para todo mundo aqui é que você deve se ancorar na sua estratégia, na sua filosofia de investimentos, entendendo que um portfólio de imóveis através dos fundos imobiliários, ele se torna muito defensivo e a história já nos mostrou, né? O Brasil historicamente aqui tem um cenário de alta de juros e inflação também muito elevada e os imóveis conseguiram entregar bons resultados, né? Então, se a gente olha aí os últimos 10 anos, o IFIX ele venceu o CDI, mesmo o CDI médio sendo quase de 2 dígitos. Então esse é um ponto importante. E a inflação também muito representativa e os fundos imobiliários, quando você compara a cota, quando você soma, né, a cota e a renda, que muitas vezes as pessoas esquecem, mostra justamente essa resiliência contra os índices de inflação. A gente está vendo aí os fundos muito descontados, principalmente tijolo, né? E quando você compara custo de reposição, tem verdadeiras barganhas. Como é que você acha que é o timing do investidor entender isso e começar a traduzir e começar a voltar aqui para a indústria, aproveitando talvez para formar uma carteira a longo prazo? Qual que é o teu sentimento, assim, falando um pouco de mais para frente aqui com o mercado voltando, a gente tendo boas notícias no mercado real, mas ainda tendo a taxa de juros mais alta? Então, essa assimetria, na minha visão, é um mar de oportunidades mesmo, justamente porque você consegue capturar excelentes imóveis com descontos patrimoniais e com desconto, como você mesmo colocou, abaixo até mesmo da reposição. Ou seja, se aquele empreendedor fosse reconstruir aquele imóvel, desde a concepção da compra do terreno, licenciamento e até mesmo absorver ali toda a construção, o custo seria maior. Lembrando que, mesmo que fosse possível, né, em alguns prédios, a gente nem tem essa possibilidade mais, são ativos irreplicáveis que você já esgotou toda a capacidade construtiva daquela micro-região. Então, eu vejo o fundo imobiliário como uma alternativa de investimentos para a grande maioria dos brasileiros. E hoje nós temos aí 1.600.000 investidores, mas se nós voltarmos aí em 2016, 2017, eram uns 89 mil investidores. Então, um crescimento orgânico muito importante e a impressão que eu tenho é que hoje o mercado está muito mais bem informado. Então, muitos investidores estão conseguindo entender essa assimetria, mas o movimento de capital para a renda fixa ele vai continuar existindo, porque isso é algo que a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar é explicar para as pessoas que nos acompanham a importância de montar uma estratégia previdenciária, ou seja, você ter ativos que geram renda, você ter ativos que protegem através da renda fixa ali, para você ter aquela sua reserva também, mas do ponto de vista de previdência, de aposentadoria, os fundos imobiliários, na minha opinião, continua sendo e vai ser cada vez mais uma alternativa para o brasileiro que busca essa visão imobiliária, né? Bom, eu não poderia deixar de aproveitar aqui a visita do professor Baroni e falar também dos produtos da casa, aqui o KNRI 11, que a gente acredita que tem um portfólio muito interessante, mas como eu tenho viés e a gente está sempre defendendo aqui o produto da casa, acho que seria interessante ouvir a opinião independente de alguém que acompanha bastante a indústria. Como é que ele vê o fundo, o portfólio, um pouco de expectativas, talvez
as características que o diferenciam do resto da indústria. Se você puder comentar um pouquinho. Vamos lá. Bom, o KNRI, na minha opinião, é um produto que ele tem uma vantagem bastante interessante, uma vantagem competitiva, que ele tem história, né? A gente consegue olhar um produto desde 2010, então esse é um ponto muito importante. Eu gostaria de ter outros KNRIs para a gente poder ter uma história e uma referência. Outro ponto importante também é o time que trabalha na gestão do fundo, é um time que está junto há muito tempo. Isso também faz muita diferença. Terceiro ponto, é um time que saiu um pouco desse mundo financeiro e veio para o mundo imobiliário, que foi um pleito nosso há 7, 8 anos atrás, de pedir justamente um DNA mais imobiliário para os fundos imobiliários, que nasceram dentro das planilhas, né? A gente fala que os fundos imobiliários eles nasceram nas planilhas e andou-se aí para o mundo mais real, né? Porque você precisa realmente sentir como é que as coisas estão acontecendo na economia real e trazer isso para o fundo imobiliário para que você possa tomar as melhores decisões possíveis. Um ponto que eu gosto de comentar é que o KNRI é um fundo que hoje tem mais de 300 mil investidores, né? Dentro de um universo de 1 milhão e 600. Então o próprio mercado já validou o produto como uma alternativa de investimentos. Bastante líquido, um fundo que inclusive recentemente entrou aí no índice internacional, assim como outros também na nossa indústria, vai ganhando relevância em outros tipos de ativos e outras classes de ativo. Agora, é um processo de melhoria contínua, né? O KNRI, assim como vários outros fundos imobiliários, vão melhorando cada vez mais a sua comunicação, trazendo ainda mais transparência para o investidor, e é uma conquista diária. Eu acho que é algo que se evolui com o tempo. Os investidores vão demandando mais informações, vão pedindo mais transparência, mais governança, e através dos relatórios gerenciais, a Kinea está levando isso, assim como vários outros gestores do mercado. Então, o que eu quero dizer aqui, até agradecer aqui o convite de participar, é justamente de que esse contato do mercado com os gestores é o que faz realmente o desenvolvimento. Quando eu sempre falo para vocês que essa questão da autorregulação, da capacidade que você tem de gerar valor através das opiniões, através das escolhas, é muito importante. Então, concluindo aqui, o KNRI, na minha visão, ele tem uma outra vantagem que às vezes passa desapercebida, que é a capacidade de você ter um portfólio híbrido. Então, dentro do mesmo fundo, você tem ativos logísticos, ativos corporativos, você tem contratos típicos, contratos atípicos. Então, tudo isso, quando a gente soma, né, ele dá um saldo bastante positivo. Como eu disse e repito, eu gostaria de ter vários outros KNRIs e acredito que estamos desenvolvendo, que vocês têm um pouco mais de história, tem a bandeira do Itaú por detrás, que na minha visão ajudou muito esse crescimento, né? E vai continuar ajudando ainda, mas aos poucos a gente chega lá e consegue desenvolver uma indústria para que a gente possa ter mais opções de investimentos para as pessoas, para a gente montar carteiras cada vez mais enxutas, cada vez mais alinhadas com a estratégia do investidor. Bom, obrigado aqui pela sua visão, por dividir com a gente como é que você vê o mercado e os produtos da casa aqui. Obrigado pela visita e a gente se vê em breve.